Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua quinta-feira, que você tenha aí uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de paz, amém? Que a graça de Deus e o favor dele seja derramado abundantemente sobre você, que você prospere em todos os seus caminhos, que toda a sua família venha a ser abençoada, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém e aperte o joinha quando você estiver ouvindo a mensagem. Dessa maneira você me ajuda a manter o canal no ar, amém? Amados, vamos meditar num texto aqui que está em Isaías, no capítulo 1, versículo 16, 17 e 18 e 19. Está dizendo assim, ó: Lavai e purificai-vos, tirai da minha vista as muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrige o opressor. Então sim, vinde, arrazoemos, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvo como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Texto maravilhoso para nossa reflexão. Podemos aprender muito aqui com a palavra de Deus nesse texto, amém? Eu quero focar com você aqui no versículo 19, né? Isaías 1,19, que é bem conhecido: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aqui, tradução King James, eu gosto bastante dessa tradução aqui, porque a Bíblia está dizendo: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém, meus amados? Deus, ele põe uma mesa, ele põe um banquete diante da minha presença e diante da tua presença. Mas ele vai dizer: se quiseres e me ouvires. Amém? O querer tomar posse desse banquete, tomar posse das bênçãos de Deus, depende de mim, depende de você. Da gente querer e dar ouvido à palavra de Deus e se render diante da vontade de Deus. Amém? Então depende do meu querer, depende do teu querer. A Bíblia vai dizer, meus amados, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que todas as bênçãos espirituais estão concedidas em Cristo Jesus. Tudo Jesus conquistou para mim e conquistou para você. E agora ele está dizendo: se você quiser e se você ouvir a minha voz, você vai comer o melhor dessa terra. É uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus para a sua vida. Deus quer dar o melhor para você, Deus quer que você tenha êxito, Deus quer que você seja bem-sucedido, mas, meus amados, depende de você querer e ouvir a sua voz. É necessário que você dê ouvido à voz de Deus, que você se achegue diante da presença de Deus, que você tenha comunhão com Ele, amém? Você tendo comunhão com Deus, você passa a conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, amém? Nós temos que tomar cuidado, meus amados, para não fazermos como aquela passagem do filho pródigo lá, como o irmão que ficou do lado do pai lá. Você pode ver que no final o irmão esbanjou, gastou todo o dinheiro do pai, aí dinheiro da herança dele. Depois ele volta para casa, pede misericórdia para o pai recebe ele de braços abertos, dá um abraço nele. Mas esse filho que estava junto ao pai, ele ficou irado, né? E falou para, né? Aí o pai pergunta: mas por que você está irado? Ele fala: estou há tanto tempo com o Senhor aqui e o Senhor nunca me deste, né, um boi para fazer um churrasco com os meus amigos. Aí o pai vai dizer para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Em outras palavras, o pai vai dizer: tudo que eu tenho aqui, filho, só basta você pegar e você usar. E da mesma maneira, meus amados, é Deus. Às vezes chega um e toma posse da bênção e de repente você olha assim, uma pessoa abençoada, chegou na igreja
há poucos dias, a pessoa chegou diante da presença do Senhor, é abençoada, e de repente você fala: nossa, mas por que tal pessoa é abençoada e eu não? Porque tal pessoa, meus amados, ela ouviu a voz de Deus, ela tomou posse da palavra de Deus, ela se posicionou em cima da palavra de Deus e recebeu a bênção de Deus. Da mesma maneira, se você tomar posse da palavra, se você receber a bênção de Deus, meus amados, ela virá para a sua vida. Amém? O maior objetivo, meus amados, de Deus é que você viva o melhor. Ele tem o melhor para mim e Ele tem o melhor para você. Só que depende da minha escolha e depende da sua escolha. Depende da gente querer mergulhar nesse melhor de Deus. Amém? Aí ele vai dizer, no 1,16, lavai e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Amém? Cessai imediatamente de praticar o mal. Amados, olha que palavra maravilhosa. Deus quer que nós abandonamos o mal, abandonamos o pecado. O interessante aqui, meus amados, quando ele fala de más obras, meus amados, são quando a gente tenta a justificação pelo nosso próprio esforço. A gente tenta fazer agradar a Deus das nossas próprias maneiras, mas a gente não se rende diante da presença dele. Então Deus quer que você seja purificado de verdade. E para você ser purificado, para Deus ouvir a sua voz, é crendo em Jesus, compreendendo que a justiça que vem pela fé, essa sim perdoa os seus pecados e limpa você. Quando você crê em Cristo, você é justificado. A obra perfeita Cristo fez por você. E você toma posse dessa obra quando você recebe pela fé. Pela fé a palavra de Deus. Ele vai dizer: aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrige o opressor. Então vinde e arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvo como a neve. Amém? Quando você busca o que é direito, quando você busca o que é correto, quando você busca, meus amados, a vontade de Deus, você se entrega diante da vontade de Deus. Mas para isso você tem que querer, você tem que passar um tempo com Ele, abrir o seu coração para Ele. Amém? Não busque, meus amados, a bênção de Deus. Não foque na bênção, mas foque no Senhor da bênção. Quando você procura conhecer a Deus, quando você procura um encontro com Deus, meus amados, esse Deus, ele se revela a você, ele faz maravilhas na sua vida. Então busque conhecer a Deus de verdade. Se você quiser, se você ouvir a palavra de Deus, Deus está dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. É promessa de Deus para você. Só que você tem que tomar posse dessa promessa, tomar posse dessa palavra. Você tem que declarar sobre a sua vida essa palavra. Porque, meus amados, se você não tomar posse da palavra de Deus, das bênçãos de Deus, o inimigo vai escravizar você, o inimigo vai paralisar você e você vai viver na derrota. Então você tem que se posicionar porque a Bíblia diz que já está consumado. Cristo já conquistou para você a vitória. Agora basta você se levantar, dar ouvido à voz de Deus, firmar na palavra de Deus, meus amados, e ser um vencedor. A Bíblia vai dizer, meus amados, a Bíblia vai dizer que Jesus tornou eu e você mais do que vencedores. Amém? Romanos 8:37. Nós estamos acima de vencedor, porque Cristo venceu por nós. Essa é a obra perfeita e essa é a obra que nos purifica. Quando você acredita em Jesus, quando você dá crédito na palavra de Deus, você compreende que Jesus perdoou os seus pecados, você se achega com confiança diante da presença dele, você ouve a palavra dele e aí, meus amados, você toma posse. Mas você tem que querer. O querer é você que decide. Amém? Jesus conquistou tudo para você. Está tudo à minha disposição, está tudo à sua disposição. Basta você somente tomar posse da palavra de Deus, tomar posse das bênçãos de Deus. Amém? Declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Só basta você dar ouvido à palavra, compreender, meditar na palavra, entender que tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu, meus amados, é seu. Jesus, ele não mente, ele não brefa. Ele vai dizer na palavra dele, meus amados, que nós somos abençoados, que todas as bênçãos estão concedidas. Ele conquistou tudo para mim e para você.
Ele vai dizer na palavra dele, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, ele vai dizer que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Cordeiros de Cristo, tudo aquilo que Jesus conquistou é a minha herança, é a sua herança. Amém? Só basta você receber essa herança, só basta você tomar posse dessa palavra. Em Romanos 5,17, a Bíblia vai dizer que nós reinamos em vida. Só basta você assumir o papel seu, se render diante da presença de Deus e reinar aqui na terra, assumir o controle. Só basta você mergulhar na presença, dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido naquilo que Ele tornou você. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 8 e 9, que Ele fez de você rei e sacerdote. Amém? O rei, ele delega a ordem, meus amados. Só basta você delegar, só basta você declarar a palavra de Deus e o reino das trevas vai ter que bater em retirada. O inimigo não vai poder tomar posse da sua bênção, ele não vai poder entrar na sua finança, ele não vai poder tocar na sua saúde, amados, porque a Bíblia vai dizer que Jesus tem para nós vida e vida em abundância. Em João 10:10 vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós temos vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância você tem que querer, você tem que dar ouvido à palavra, firmar nessa verdade e se levantar. Eu vivo o melhor de Deus para mim, eu recebo a promessa de Deus para mim, tudo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito, eu tomo posse. Só basta você se levantar, firmar na palavra de Deus, meus amados, e dar ouvido à palavra. Se você quiser verdadeiramente, não adianta, meus amados, a gente reclamar. Nós temos que tomar posse, nós temos que se levantar e firmar na palavra de Deus, compreender que aquilo que Jesus conquistou para nós, meus amados, é nossa herança. Deus, ele tem prazer em abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Deus não está irado com você, pelo contrário, Deus, ele ama você, ele entregou Jesus para perdoar os meus e seus pecados, para que em Cristo nós tornássemos justos, amém? Para que através do sangue derramado de Jesus, nós tornássemos limpo. Jesus fez a obra perfeita por mim e por você. Só basta você crer, só basta você dar ouvido e acreditar, e receber, e tomar posse, e declarar. Só basta você se levantar na tua casa aí, e mandar todo o mal embora, e mandar a enfermidade embora, e mandar tudo aquilo que não provém de Deus embora da sua casa, e começar a declarar: eu estou livre, eu sou mais que vencedor. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não serei atingido. É a palavra de Deus para a minha vida. Jesus vai dizer: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Amém, meus amados? Os principados e a potestade não poderão tocar na sua vida, porque Deus é com você. Ele já deu a vitória para você. Só basta você querer, só basta você ouvir, só basta você firmar na palavra de Deus. E quando você firma na palavra de Deus, o inimigo bate em retirada. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, ele venceu, meus amados, o inimigo através da palavra de Deus, dizendo para Satanás: está escrito, amém? Para nos ensinar a como tomar posse. Só basta você dizer para o inimigo: está escrito. É só você declarar: não aceito a escassez da minha casa, eu não aceito a miséria na minha casa. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do Rei dos Reis. A Bíblia vai dizer que eu reino em vida, e no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há miséria. Eu me levanto como vencedor, eu me levanto para comer o melhor dessa terra. Jesus tem para mim o melhor, e eu recebo esse melhor. Se posicione em cima da verdade, da palavra de Deus. Deus tem o melhor para você. Tome posse da palavra, meus amados, e seja um vencedor. Não ande como desanimado, de cabeça baixa, como se fosse um derrotado, porque Cristo já venceu por você. Ele tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Ele está dizendo: se você quiseres e me ouvires. É promessa de Deus, está acostumado. Você tem só que querer e ouvir, dar ouvido àquilo que Ele conquistou, que já é seu. Só basta você receber pela fé. Receba pela fé, tome posse da sua bênção. Não deixa mais o inimigo tomar posse da sua bênção. A partir de hoje, declara: eu assumo o controle, eu reino em vida, através da graça que há em Cristo Jesus.
É essa a palavra de hoje para o teu coração. Deus abençoe você. Amém?